Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Quem tem a Bíblia Sagrada aí? Quem tem a Bíblia Sagrada? Eu gostaria que você pegasse a Bíblia, a palavra de Deus, e abrisse comigo no livro de Esther. Livro de Esther, glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Livro de Esther. Nós estamos na campanha do grande livramento, e Deus vai falar conosco sobre o grande livramento. Esther capítulo 4, versículo 16. Quando se encontraram, digam amém. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Levante a sua Bíblia para o alto, fala comigo. Meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podeis assentar, assente-se, desocupe as suas mãos, dê uma salva de palmas bem pentecostal para Jesus. Glória a Deus. Meus amados, preste atenção. Eu já chego aqui polemizando um pouco, porque eu já vi pessoas pregando dizendo que era normal a rainha não ter acesso ao rei. Bem, isso nunca foi normal. Você, ninguém pode duvidar da tua inteligência, que já leu um pouco, que sabe um pouco da história, sabe que isso nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Então, qual o problema da rainha Esther? E por que ela não tinha acesso ao rei? Para isso eu tenho que explicar o que levou a isso, qual o contexto. Se alguém tiver com o celular ligado e puder desligar, eu agradeço, viu? Então você entendeu o contexto da situação. O livro de Esther é pequeno, então você pode ler ele na tua casa. E eu quero colocar ele junto com o que de fato está acontecendo na história da humanidade. Porque o Império Persa, outrora vibrante, poderoso, ele está decaindo. E ele está prostrando-se diante do Império e diante dos gregos. Houve confronto já com os gregos, quando o Império Persa quis expandir para a Europa, e ele expande um pouco, mas bate agora com os gregos e macedônicos. Preste atenção, escuta a palavra, por gentileza, está da igreja. E nesse instante, nesse confronto, quando o Império Persa perde na batalha ali contra os gregos, geralmente, quando o monarca perde uma batalha, ele começa a sofrer represálias dentro de casa. Ele começa a sofrer atentados dentro de casa. O rei Assuero, que aqui se casou com Esther, é um rei que está reinando sobre o Império Persa, já não no seu ponto alto do Império Persa, em toda a sua majestade, em toda a sua grandiosidade, mas no momento que ele está começando a decair. Então, quando ele sofre um revés ali contra os gregos, agora vem uma represália dentro de casa. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que 2 eunucos, homens da confiança do rei, estavam planejando matar o rei. Por causa disso, é que o rei, então, Mardoqueu denunciou. Mardoqueu, que é primo de Esther, denunciou. Imagina você, um império tão vasto, tão imenso, domina sobre 127 nações. Imagina quantos atentados ele sofre. Imagina quantas tentativas de assassinato esse rei sofre. Se você analisar, por exemplo, Hitler, que dominou sobre basicamente toda a Europa, quase, ele sofreu dezenas de atentados. Dezenas de atentados. As nações não se submetem facilmente. Elas não aceitam como natural a submissão. Então sempre haverá insurreições, rebeliões e tentativas de assassinato. Então, se o Império Persa dominava sobre 127 províncias, imagina quantas pessoas querem matar. E agora o rei, então, sofre uma derrota lá
lá na Europa, contra os gregos. Aí a coisa fica mais séria para ele. Agora, conselheiros dele, eunucos dele, pessoas da confiança dele, que assentavam à mesa com ele, tentam matar ele. O rei está totalmente isolado. Então ele levanta um homem para ser um testa de ferro, para tomar conta de tudo, de coordenar todas as coisas, porque ele não quer mais ter acesso a ninguém. Ele está se fechando, ele está se enclausurando. Então vamos entender o contexto para não pensar que toda rainha não tinha acesso ao rei. Nunca existiu isso. É que o rei está com medo. Ele está sendo assediado pela morte. Ele está vendo pessoas, não é só os estrangeiros tentando matar ele, é pessoas da confiança dele. Então ele está tão sozinho que nem junto com a rainha ele está. Nem junto, ele está afastado até da rainha Esther. Ele está tão amedrontado que qualquer pessoa que pisar na porta da casa dele, que não fosse o braço direito dele, o Amã, ele fala, pode matar. Então, quando Mardoqueu chega para a rainha Esther e fala, olha, nós estamos com um problema sério, porque esse Amã, que é o braço direito do rei, ele escreveu uma lei e o rei assinou. Mas a gente não tem acesso ao rei, ao imperador. Ninguém tem acesso ao imperador, só você pode chegar nele. Mas a rainha Esther tem um problema, assim, o rei não está aceitando ninguém. Imagina você, um rei surtado, com medo. O homem, imagina à noite ele acordando, assustado, com a ideia de que as pessoas estão querendo matar. A Bíblia diz que ele nem dormia de noite. Já deu o texto bíblico? Que ele passava a noite acordado sem querer, sem conseguir dormir. Eu falei, gente, traz o livro das crônicas para ler para mim. Porque ele estava surtando, com medo da morte. Esse era o rei Assuero. E eu não estou criando fantasias, estou falando o que o texto bíblico diz. E o que a história diz, o que o contexto bíblico diz. Né? Então, quando você vê aí sobre um pouco que eles mistificaram muito, essa guerra do Peloponeso, a guerra na verdade, que eu estou tentando lembrar aqui o nome, mas esqueci agora o confronto que teve, né, que o pessoal fala essa mística toda dos espartanos e tal, que eles enfeitaram muito, mudaram muito a história. Mas é desse contexto que eu estou falando. É desse período ali que quando os persas começam a perder para os gregos. Então a coisa começa a apertar. E agora o rei está, depois de tudo que eu contei que está acontecendo no reino dele, ele está enclausurado, fechado. O palácio dele virou uma prisão. Quem vai chegar lá? Então a rainha Esther falou, eu não vou lá. Mardoqueu falou, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer, livramento virá de outra parte para nós. Mas você não vai escapar. Por quê? Você tem que se arriscar. Então ela convocou, foi o versículo que nós lemos. Tudo bem, então ajunta todos os judeus. Você ajunta todos os rapazes, eu ajunto todas as moças. E nós vamos buscar a Deus. 3 dias e 3 noites vamos jejuar. Nós também vamos jejuar quem? A Deus. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar a Deus, nós vamos invocar o nome do Senhor, para Deus dar o grande livramento, para Deus operar o grande livramento, para Deus operar o grande livramento. Ah, mas você é rainha. O rei está surtando, inclusive, falando de rainha, a antiga rainha, ele demitiu recentemente. Ei, sabe por quê? Porque a rainha desobedeceu. Imagina você, um rei que já está surtando, com tantos problemas, tentativa de assassinato, a nação sofrendo insurreições e tal. E para piorar, ainda a própria rainha não obedeceu ele, um rei surtado, não teve jeito. Tem de dar um jeito de dar um fim nelas, acabar com o casamento. Agora, você acha que a rainha Esther estava tranquila? O que a outra rainha antes dela, que é a Vasti, né, não tinha mais moral. Ela, por que seria diferente? Mas ela não estava crendo que os encantos dela ganhariam o rei. Ela cria que Deus iria interferir. Deus iria colocar as mãos. Se ela colocasse o pé no palácio do rei, e o rei não reagisse, apontando na hora o cetro, ela estava morta em poucos instantes, fração de segundo. Frecheiros ali preparados, com arcos entesados o tempo todo, para proteger o rei, um rei enclausurado, preso pelo próprio medo. Eu poderia aqui prolongar falando sobre essa prisão do medo que muitos têm vivido.
Mas eu quero falar do outro lado, porque eu estou querendo falar da rainha Esther, sofrendo, padecendo, numa situação difícil, porque a pessoa com quem ela tem que lidar está instável, não faço ideia como que ele vai reagir. Já lidou com gente assim? Vou chegar naquela pessoa, mas não dá para prever qual vai ser a reação daquela pessoa. Não dá para prever qual vai ser o resultado. Não dá para prever. Mas o que eles têm é a informação do que já aconteceu. Esse rei vai mandar matar. Esse rei vai fazer isso. O rei está com medo. E alguém com medo é impensável a reação dessa pessoa. É impensável. Alguém com medo, ele toma decisões loucas, impensadas, irracionais. Mas ela foi crendo no Senhor. Vamos chamar Deus. Você não sabe qual o resultado que lhe aguarda, mas tem alguém que pode lhe favorecer. Nós servimos o Deus que pode dar o grande livramento. O grande livramento. Então ela vai até o rei. E o rei falou, estendeu para quando veio a rainha, estendeu o cetro. Aí ela veio. E ela falou, o que você quer, meu bem? Pode pedir até metade do meu reino. E ela pediu algo difícil. Ela falou assim, eu achei graça aos seus olhos. Sai desse ambiente aqui. Vai lá em casa jantar comigo. Leva o... Ela não falou o safado do Amã. Ela se controlou e falou, leva o Amã. Não falou, leva esse criminoso desse Amã, assassino. Não, leva o Amã. Irmãos, tirar o rei daquele lugar já era uma grande conquista. E tirou ele daquele lugar de opressão. E ele sentou à mesa. Assentou à mesa. E quando assentou à mesa, comeu, jantou. O clima já está melhor. Naquele instante, termina de jantar. O que você quer, rainha? Pode pedir, até metade do reino eu te dou. Quero te chamar amanhã para jantar de novo. Tirar o rei uma vez do palácio dele já é difícil. Tirar duas vezes. Ela fez um teste. Se eu conseguir isso, que é difícil, eu posso conseguir qualquer coisa. O rei falou, tá bom, amanhã vem de novo aqui. Eu venho, viu? Já pensou? Por quê? Porque ele está enclausurado lá no palácio dele, deixando ela separada em outro lugar, em outra localidade, outro palácio. E agora, no segundo dia, ele chega lá. E ela viu, então, que foi Deus trabalhando. Porque o que ela precisa depende de Deus trabalhar no coração de outra pessoa. Tem coisas que dependem só de você. Mas tem coisas que dependem de outra pessoa. Tem coisas que dependem do teu esposo. De Deus trabalhar no coração dele. No coração da esposa. O homem sai de casa, aí chega aqui na igreja, Deus toca o coração dele e fala, meu servo, volta para tua casa. Como Deus falou com Agar, volta para tua casa. Ela voltou, obedeceu a Deus. Mas e quando é o contrário? E quando é ele que toma uma decisão? E você? Né? Aí Deus vai respeitar o livre-arbítrio, você também tem que respeitar, mas você está numa situação que você não quer abrir mão do teu casamento destruído, dos filhos que abraçaram o mundão, a prostituição, o erro, as drogas, o crime, um relacionamento inviável. Você vai fazer o quê? Vai lá pegar no pescoço e sair trazendo de volta, arrastado? Não vai rolar. Quando foge do teu controle, só há uma opção, fazer como a rainha Esther fez. Vão clamar a Deus. Vamos jejuar a Deus. Vamos buscar a face de Deus. Vamos invocar a Deus. E Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer. Aí chega na mesa. Aí por fim o rei fez duas vezes. Saiu daquele ambiente de opressão. O rei está mais maleável, mais flexível. Tirou ele daquele antro de... Você sabe que enclausurado é pior, porque você já está naquele ambiente ali de opressão. Então agora ela fala assim, ô rei, eu queria tanto não morrer, porque o rei está sofrendo ameaça de morte o tempo todo. Então ela tocou nessa área. Ô rei, eu quero a minha vida também. O senhor não quer morrer? Também não quero morrer. Ô minha rainha, não vai morrer não. Ninguém está querendo te matar. Está. Quem? Esse rapaz do seu lado aí, o Amã. Como é que é? É porque está querendo matar o povo judeu. E o senhor não sabe, vou pegar aqui meu passaporte, aqui de onde eu sou.
de Israel, documento, né? Passaporte, não tinha nada disso não. É outro tipo de documento lá, né? Sérgio Dias, sou. O Amanda, tá querendo te matar? Matar meu povo, mata eu também. E ali você vê Deus trabalhando. Porque quando o rei sai para pensar assim, sai para a varanda, aí o Amã chega, você não pode fazer isso, pressionando a rainha. E sabe, fazer aquela correção. E o rei sabe o que é isso, estar oprimido. Ele sabe o que é isso. Ele está vivendo essa opressão o tempo todo. Então, quando ele chega, volta para o local onde eles estavam e vê o Amã pressionando a jovem lá, a rainha. Você não pode deixar isso. Que isso? Está me comprometendo. Eu nunca pensei em te matar. E não sei o que então. Eu falei, eita, você está tentando forçar a rainha. Porque ele tem vivido isso. Ele tem vivido um momento, um ambiente de opressão. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Olha como é que Deus trabalha. No final das contas, o rei falou, não, vamos reverter tudo. Vamos fazer o seguinte, o povo de Deus tem que se unir para enfrentar esse desafio. E o dia que foi datado como o dia da derrota de Israel, foi o dia da vitória de Israel. A data de destruição foi a data de vitória. Foi datado, esse dia aqui é dia do povo se reunir, se defender. Deus está do lado de vocês. A partir de hoje, quem vai estar do meu braço direito vai ser Mardoqueu, primo da rainha aqui, que é do povo judeu. No final das contas, até o povo que não era judeu queria virar judeu. Essa data é comemorada até os dias de hoje pela nação de Israel. Até os dias de hoje, porque é um fato histórico. Toda a Bíblia é a verdade, mas nem todo acontecimento bíblico é celebrado ainda até hoje pelas nações. Alguns episódios sim, outros não. Então, nós sabemos que toda a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, nunca tem mentira na Bíblia, mas esse texto bíblico, ele é celebrado até hoje pela nação de Israel, pelo povo de Israel. Eles celebram até hoje o dia do grande livramento de Deus. E eu fico assim admirado pela ação de Deus, porque Deus trabalhando através da oração, trabalhando no coração de uma pessoa que não tem nada a ver, não está orando, não está buscando. Eu encerro com um testemunho triste. Esse testemunho é triste, mas serve de instrução. Na cidade de Uberlândia, tinha um Pedrinho, um de 16 para 17 anos, já envolvido na criminalidade. Ele assim, ele furtava isso, ele furtava alguma coisinha ali, de vez em quando ele era preso fumando uma maconha, naquela época que ainda não era tão normal como hoje, infelizmente a coisa está bagunçada hoje, mas aí de vez em quando ele era preso, e a gente chegava para a mãe dele e falava, a senhora morava 2 casas da igreja, uma casa dela, passava 2 casas, era a igreja. Vão lá na igreja orar pelo seu filho. Vão lá. Sabe, eu acho bom mesmo. Ora por ele lá, pelo Pedrinho. Vai lá, a senhora, fazer campanha. Ela fala assim, não, mas quem tem que ir lá é o Pedrinho. Eu não tenho nada de errado comigo. É ele que está nesse caminho errado aí. Quantas vezes essa dona foi convidada? Ela achava que é o Pedrinho que tinha de ir. Ela não entendia como é que Deus trabalha. Quantas vezes foi implorado, porque era uma pessoa muito gente boa. O Pedrinho também. O Pedrinho era muito gente boa. O Pedrinho, apesar da vida errada dele, até nos ajudou a tomar posse de volta do imóvel da igreja, quando os hippies invadiu lá. É um testemunho que outro dia eu darei aqui. O Pedrinho nos ajudou. Então, assim, era uma pessoa, sabe, que o que faltava era Deus na vida dele. E a mãe dele sempre, não, vão lá, dona, fazer campanha pelo seu filho, para Deus libertar. Não, quem tem que ir para a igreja é o Pedrinho. Resultado, o tempo foi passando, insistindo com ela. Ele chega à maioridade. Agora a maioridade é coisa mais séria, né? Porque no Brasil ainda menos de 18 anos é inimputável, né? Mas agora acima de 18 anos, aí começou preso, aí começou a vender aquilo que ele usava, começou a vender, aí começou furtos maiores, cai na cadeia, a coisa fica bem difícil, e como termina? Triste, trágico. Ei, presta atenção, morto. Pedrinho morto. Eu disse que era um testemunho triste, mas que ia ensinar-nos. Por quê? Porque a mãe continua pensando, não, quem tem que ir lá é o Pedrinho. Essas pessoas não creem no poder do Deus que nós temos. No poder do Deus a quem servimos. O que estamos fazendo aqui? Intercedendo
por terceiros, por situações que fogem ao nosso controle. Porque você, se tiver um pouco de força de vontade, quem sabe até consiga abandonar aquele vício, senão Deus te liberta, sim. Mas e quando é uma pessoa que nem quer abandonar o vício? Mas estamos aqui na presença de Deus pedindo: Senhor, liberta aquela pessoa, dá o livramento àquela pessoa que está cego, não vê o caminho que está seguindo. Aquela pessoa nem quer saber do Senhor, mas nós queremos, e nós oramos, e Deus entra com grande livramento, com a grande proteção. Primeiro Coríntios 7,14 fala que a rainha Esther é crente. O marido dela não é crente, mas está sendo santificado por ela, preservado, abençoado por ela. Santificado no sentido de ser separado. O mesmo acontece quando o homem é crente e a mulher é descrente. Ei, presta atenção. O mesmo acontece quando os filhos são descrentes. Está lá no mesmo texto, a parte C. Os filhos são descrentes e os pais são crentes. É nisso que nós cremos, que o Deus da rainha Esther está em nosso meio, que não tem situação que fuja ao controle. Ele pode todas as coisas. Não tem nada que Ele não pode fazer. Se fosse fácil, nós mesmo resolvíamos, teríamos feito. Mas estamos aqui porque cremos no Deus do impossível. Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra nesta manhã? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Você crê no poder da palavra de Deus? Eu sempre, irmão, desculpa eu falar, é porque eu fico chamando a atenção, porque tem pessoas que não entendem o poder da palavra de Deus. Tem na hora da mensagem, a hora da mensagem resolve conversar, resolve atender o telefone. Na hora da mensagem vai orar. Não, agora não é hora da oração, não, irmão. Agora é hora da mensagem, o momento de ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, se você não dá lugar, porque tudo que Deus faz é pelo poder da sua palavra. O universo todo foi feito pela sua palavra. Enquanto Deus falava, o universo foi sendo formado. Enquanto Deus estava falando nesta manhã, Deus estava trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida profissional, vida sentimental. Deus libertando. O Senhor falou comigo que nesta manhã está abrindo prisões, que tem pessoas da tua família presas, igual o rei aqui Assuero. Demônio da opressão ali, prendendo a pessoa a consulta, achando que vai morrer a qualquer instante. Se colocar o pé na rua, vai morrer. Mas nesta manhã Deus está abrindo as portas, dando libertação. Nós cremos no grande livramento de Deus. Nós vamos orar por essas pessoas agora. Nós vamos orar para Deus repreender esse mal. Com as pessoas presas por grades, correntes espirituais. Nós vamos orar agora. Mas levanta a tua mão. Senhor, nós oramos, Senhor, nesse instante. Pai Celestial, por esta pessoa que está como, Senhor, o rei Assuero, está preso, Senhor, está debaixo de opressão, Senhor. Oh, meu Deus, correntes do mal lhe cerca. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Ah, Senhor, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão, Senhor, meu Deus, com problemas de ordem psicológica ou de ordem psicossomáticas. Coloca as tuas mãos agora e liberta. Se o Filho não vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a tua palavra. E nós cremos no grande livramento, na libertação do Senhor e no livramento, Senhor. Livra, Senhor, livra esta pessoa, livra esta casa, livra este lar, livra esta família, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Abre as portas e prospera para o teu povo. Entra com providência, em nome de Jesus, Senhor.